Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Visto que me ama, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora vamos entender o Salmo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que muita gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né? O Salmo 91. E a nossa missão aqui é tentar entender por que um poema escrito talvez há 3.000 anos, que fala sobre proteção divina, por que ele ainda é uma das coisas mais lidas, mais compartilhadas em momentos de crise? Essa é a grande questão, não é? Num mundo com tecnologia, ciência, o que esse texto antigo ainda tem para nos dizer? Olha, a nossa fonte hoje é o próprio texto. E o que a gente vai fazer é uma espécie de leitura guiada, mas tentando ir além do óbvio. O Salmo 91 é pura poesia, cheio de imagens fortes. Fortalezas, pássaros, leões, anjos. A gente vai tentar ser uma espécie de tradutor dessas metáforas, sabe? Conectando com o nosso mundo de hoje para entender a lógica e a profundidade por trás de cada promessa. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, literalmente. Os 2 primeiros versos parecem ser a chave de tudo, a condição para todo o resto do Salmo acontecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. O que me pega aqui de cara são os verbos habitar e descansar. Não só como algo que se faz só na hora do aperto, né? Exato, essa é a sacada inicial. É a base de tudo. Habitar não é fazer uma visita, é morar, é ter um endereço fixo. O Salmo já começa estabelecendo que as promessas que virão a seguir não são para todo mundo, de forma indiscriminada. Elas são para quem escolhe viver nesse lugar de confiança. E as imagens que ele usa são muito poderosas. Esconderijo, sombra, refúgio, baluarte. Pensa num castelo medieval, com muros altos, um lugar seguro no meio de um território perigoso. A ideia é essa, a confiança como uma fortaleza. Faz sentido, é como se o Salmo dissesse: primeiro, você escolhe onde vai morar espiritualmente. Depois, a gente conversa sobre os benefícios desse endereço. É uma relação de causa e consequência. Exatamente. E uma vez que essa condição é estabelecida, o texto entra numa lista de proteções que é francamente impressionante. E é aqui que a poesia fica fascinante. Os versos 3 e 4 dizem: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrará refúgio. O laço do passarinheiro é uma imagem genial. É muito boa. Financeiro online, uma proposta de emprego que parece boa demais para ser verdade. Até um relacionamento tóxico que te prende aos poucos. São as ciladas que a gente não vê chegando. Gostei dessa leitura. Traz a imagem para hoje. E a peste perniciosa parece bem autoexplicativa, né? Ainda mais depois do que a gente viveu nos últimos anos.
Mas e a imagem das asas? Ele te cobrirá com as suas penas. É uma imagem de ternura no meio de tanto perigo. É uma imagem de intimidade, de proteção. Uma águia ou uma galinha cobrindo seus filhotes. E é interessante que essa imagem de uma divindade com asas era comum em outras culturas antigas, tipo no Egito, na Mesopotâmia. E geralmente era associada a poder, a realeza. Ah, sim. Mas aqui no Salmo, a imagem ganha um contorno muito mais pessoal, quase materno. Não é só sobre poder, é sobre cuidado. E essa proteção, como o texto continua, funciona em tempo integral. É verdade. A lista continua. Ele fala de proteção contra o terror noturno, a flecha que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola ao meio-dia. Parece que ele cobriu todas as bases, né? Perigos da noite e do dia, perigos ocultos e perigos explícitos. Exatamente. O terror noturno é o medo do desconhecido, a ansiedade que bate de madrugada. A flecha que voa de dia é o ataque direto. A crítica pública, um acidente de trânsito. A peste nas trevas nos lembra não só de vírus, mas de coisas como a depressão ou a desinformação que se espalham de forma invisível. E a mortandade ao meio-dia são as tragédias públicas que acontecem à vista de todos. A promessa é de uma segurança de 360 graus, 24/7. E aí chegamos no verso 7, que talvez seja o mais famoso e, para ser sincera, o mais complicado de todos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A imagem é cinematográfica, uma pessoa de pé no meio do caos, mas isso não soa um pouco problemático? Quer dizer, por que uma pessoa é protegida e as outras 10.000 não? Como a gente lida com uma promessa que parece tão exclusiva? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é o ponto onde muita gente tropeça na leitura desse texto. Se a gente lê isso como um contrato literal, uma garantia de que nada de ruim vai acontecer com quem tem fé, bem, a realidade rapidamente desmente isso. Com certeza. Pessoas de fé ficam doentes, sofrem acidentes, perdem entes queridos. A chave talvez seja entender o gênero do texto. Isso é um salmo de confiança, uma canção, um poema. A linguagem é hiperbólica, poética, para expressar uma verdade profunda. Então a ideia não é que a pessoa vai ter um campo de força mágico ao redor. Acredito que a ideia é mais sutil. O foco do salmo é o relacionamento do indivíduo com o divino. A mensagem central é que, para aquele que habita no esconderijo, a catástrofe externa não tem o poder de destruir sua essência, sua identidade, sua esperança. Ah, entendi. Enquanto o mundo ao redor pode desmoronar, a sua casa espiritual permanece intacta. O verso seguinte, o 8, reforça isso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A pessoa protegida se torna uma testemunha, alguém que consegue ver a situação de uma outra perspectiva. É da fortaleza. Isso. Não é sobre ser imune à dor, mas talvez sobre não ser destruído por ela. Entendi. É uma proteção mais interna do que externa, então. É sobre resiliência espiritual. E o Salmo mesmo parece voltar a esse ponto, como se quisesse ter certeza de que a gente entendeu a condição. Os versos 9 e 10 repetem. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Exatamente, é um reforço. Ele conecta a promessa, nenhum mal te sucederá, diretamente à causa. Pois disseste, fizeste. É uma escolha ativa. E a partir desse ponto, a descrição da proteção se torna ainda mais detalhada e pessoal. Entram em cena os anjos. Sim, os versos 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Essa imagem dos anjos é muito forte no imaginário popular, mas o que me chama a atenção é o detalhe, para que não tropeces em alguma pedra. Depois de falar de pestes e guerras, ele fala de não tropeçar. Por quê? Isso é fantástico, não é? Mostra a abrangência desse cuidado. A promessa não é só para te salvar de um tsunami, mas também para te ajudar com os pequenos percalços do dia a dia. É um cuidado que vai do macro ao micro. Verdade. A gente se preocupa com as grandes tragédias, mas muitas vezes são as pequenas pedras no caminho, uma conta inesperada, uma discussão boba, um pneu furado, que realmente tiram a nossa paz.
O Salmo diz que o cuidado divino se estende até a esses detalhes. Espera um pouco. Analisando a sequência, eu percebo uma mudança de postura aqui. No começo do Salmo, a pessoa está se escondendo descansando à sombra, sendo coberta por asas. É uma postura passiva de quem está sendo protegido. Mas logo depois dos anjos, no verso 13, o tom muda completamente. Diz: pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso é o oposto de se esconder. Essa é uma observação brilhante. É uma virada narrativa fundamental. O Salmo descreve uma jornada. A pessoa protegida passa de uma posição de sobrevivência para uma de soberania. Ela não está mais apenas se defendendo das ameaças, ela está triunfando sobre elas. Uau! O leão e a serpente, no mundo antigo, eram os arquétipos máximos do poder bruto, do perigo mortal, do mal. Pisar sobre eles é um símbolo de domínio total. Aquele que aprendeu a habitar e descansar na segurança, agora recebe autoridade sobre as próprias coisas que antes o ameaçavam. Nossa, isso muda bastante a leitura. Não é só sobre ser salvo, é sobre ser fortalecido. E quando a gente acha que já entendeu tudo, o Salmo dá mais uma virada. A maior de todas. Sim, a mudança de voz. Até aqui, a gente ouviu um narrador, um poeta, falando sobre Deus e suas promessas. Mas nos últimos 3 versos, a câmera vira. É como se o diretor do filme entrasse em cena para falar diretamente com o espectador. A própria voz divina assume o discurso, em primeira pessoa. É um clímax poderoso. Vamos ler. Visto que me ama, eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui, as razões para a proteção ficam explícitas. Porque me ama, porque conhece o meu nome, tudo se resume a um relacionamento. É o coração do Salmo. Todas as promessas anteriores são agora confirmadas e seladas. E a base de tudo é o relacionamento, a intimidade. Conhecer um nome na cultura hebraica não era só saber uma palavra, era conhecer o caráter, a essência da pessoa. Claro. E o pacote de bênçãos no final é um resumo de tudo e vai além. Primeiro, o resgate. Eu o livrarei. Segundo, a comunhão. Eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Não é uma ajuda remota, é presença. Estar junto, né? Exato. Terceiro, a honra. E o glorificarei. A pessoa que confia não apenas é salva, mas é honrada. Quarto, vida plena. Saciá-lo-ei com longevidade. E por fim, a promessa definitiva. Lhe mostrarei a minha salvação, que é a mais abrangente de todas. Então, se a gente amarrar tudo o que temos aqui, começamos com uma escolha, um convite para habitar num lugar de confiança. Depois, vimos uma descrição poética de uma proteção total contra perigos externos e internos, grandes e pequenos. Vimos uma jornada de ser protegido para se tornar poderoso. E tudo culmina com a voz do próprio Deus, confirmando que a base dessa proteção toda é um relacionamento de amor e conhecimento mútuo. Isso. A mensagem central parece ser que a verdadeira segurança, a verdadeira estabilidade num mundo caótico, não vem de circunstâncias externas favoráveis, mas de uma conexão interna profunda. O Salmo não promete uma vida sem problemas, ele promete uma presença constante no meio dos problemas. E essa presença, segundo o texto, tem o poder de nos proteger, nos fortalecer e, no fim, nos honrar. Voltando à nossa pergunta inicial, talvez seja por isso que ele ressoa tanto até hoje. Num mundo que muda o tempo todo e que muitas vezes parece assustador e fora de controle, ele oferece a ideia de um ponto fixo, de uma fortaleza que não é feita de pedras, mas de confiança. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O Salmo é claríssimo sobre a parte divina da promessa, mas ele também é claro sobre a contrapartida humana, que se resume naquelas 2 palavras do início: habitar e descansar. Sim. Se a gente levar isso para a prática, o que essas ações realmente significam no nosso dia a dia? Além da crença, como essa atitude de confiança se manifesta em decisões,
em reações, no jeito como a gente lida com as pedras e os leões do nosso cotidiano. Talvez aí esteja o verdadeiro desafio do Salmo 91. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe com seus familiares e amigos, espalhando a palavra de Deus. Siga a nossa página. Deus abençoe. Até a próxima!